Olá, meus amigos. Olha nós aqui de novo, dando sequência a essa maratona de aniversário do Espiritismo.net. 25 anos de vida. Parabéns, Espiritismo.net. E hoje nós vamos, ou melhor, hoje, agora, né, nessa hora, nós vamos falar sobre um tema que talvez vocês tenham pensado quando olharam, se é que olharam, na capinha do vídeo lá no YouTube. Espiritismo.net em movimento. O que é isso, Jailton? Bom, antes de iniciarmos propriamente essa nossa conversa sobre esse tema, vamos dar as boas-vindas ao nosso querido amigo Fábio Carvalho. Senhor Fabito, seja bem-vindo. Meu amigo Jajá, que alegria partilhar com você dessa live para falar daquilo que há de mais importante do trabalho das instituições espíritas, que é o seu próprio movimento. E isso é tão forte que nós trazemos com muito carinho essa expressão movimento espírita para que as ideias de Jesus cheguem aos corações mais longínquos. E também, nessa hora de comemoração desses 25 anos de uma das instituições que mais longe chega no coração das pessoas, do Brasil ao Japão, do Brasil ao outro lado do mundo, porque nesse espaço, nessa arena da internet, nós não temos fronteiras. Verdade, meu amigo, verdade. E outro dia nós conversávamos, né, numa outra live, sobre essa questão que parece que estava no nosso DNA desde o início, que é a da integração com outras instituições espíritas. Até porque, meus amigos, o que acontece, o que aconteceu na origem do trabalho do Espiritismo.net? Foram sendo congregadas pessoas de várias partes do país, porque o nosso local de funcionamento era a internet. E o que é a internet se não a reunião de pessoas de várias partes do mundo? Então, desde o início das nossas atividades, a gente teve colaboradores, trabalhadores na nossa equipe que não eram pertencentes apenas a um centro espírita, mas sim eram pessoas que chegavam ali naquele nosso antigo canal Espiritismo no IRC, oriundas de diversas partes do país, do mundo, às vezes brasileiros fora do Brasil, também portugueses, já que a gente tem essa limitação do idioma e fazemos a nossa atividade apenas no idioma português, mas as pessoas vindas de várias partes, inclusive pessoas que frequentavam centros espíritas, pessoas que não frequentavam centros espíritas, pessoas que participavam do movimento federativo oficial. Então, foi tão bom a gente ter essa mescla que parece que algo estava nos empurrando para participar cada vez mais desse movimento que a gente vislumbrava também como uma oportunidade da gente compartilhar essa ideia de que, qual seja, de que divulgar a doutrina espírita através da internet era algo que podia valer muito a pena. E eu acho que a gente estava certo, né, Fábio? Estava e está, meu amigo Jajá. É interessante que quando nós pensamos na diferença do ambiente presencial para o ambiente virtual, o ambiente presencial, ele, ele cria uma certa circunscrição de trabalho que se alcança, seja na perspectiva de um centro espírita num determinado município ou de uma federativa num determinado território de estado. Entretanto, quando nós pensamos em um ambiente virtual, parece que essas fronteiras se desfazem. E desfazendo as fronteiras, os limites, é natural que pessoas de diversos pontos
desse Brasil comecem a não só comungar esforços, não só a também viver esse estado de comunhão de ideias, como perceber que podem sim construir num mesmo ideal, numa mesma base ideológica de pensamentos, uma instituição que possa cumprir o seu munus de levar o pensamento espírita aos corações que estão sequiosos de consolo, já que o Espiritismo é o consolador prometido. E aí nós vamos percebendo que, diferentemente das questões presenciais, a diferença de cultura, a diferença de percepção, a diferença territorial mais ajuda, mais colabora, mais enriquece a instituição, o que seria diferentemente nos aspectos presenciais, porque o sertão, por exemplo, nordestino, ele tem idiosincrasias que não tem o Pantanal e que não tem a região amazônica. Então, é muito interessante a gente fazer a leitura desses espaços para compreender como é possível ter uma instituição com pessoas do Rio Grande do Sul ao Maranhão, do Acre ao Rio de Janeiro, e essas diferenças culturais mais somam do que subtraem. Verdade. E a gente percebia isso desde o início, porque por sermos pessoas de lugares diferentes e por gostarmos muito uns dos outros e querermos estar juntos pelo menos uma ou duas vezes ao ano, nós realizávamos os nossos encontros. E esse é um capítulo especial que ainda no dia de hoje, na maratona, nós vamos ter um programa especial somente falando sobre os encontros. Estaremos lá eu e nossa amiga Deise Bianchini, falando somente sobre os encontros. Mas o que acontecia? Essa vontade da gente se encontrar, de estar junto. E como era cada um de um lugar, a gente fazia os encontros em cidades diferentes. E normalmente, nos encontros, nós buscávamos ter um momento de estudo, de visita a um centro espírita, ou se fosse numa capital, de visita à sede da federativa daquele estado. Então, isso sempre esteve no nosso sangue, assim. E isso fez, meu amigo Fábio, meus queridos amigos que nos assistem, muito bem, porque não tem nada melhor do que trocar experiências. Quantas vezes a gente via, às vezes, um procedimento, uma forma de se fazer determinada atividade numa determinada casa espírita e que a gente nunca tinha parado para prestar atenção. Olha que coisa legal! De repente eu poderia fazer algo semelhante lá na minha casa espírita, né? Então a troca de experiências é fundamental. E como desde o início também a gente teve esse empurrão da espiritualidade para que a gente pudesse se fazer presente nos eventos espíritas organizados pelo movimento espírita brasileiro, nós também conseguimos nos fazer presentes, até mesmo apresentando trabalhos em diversos congressos, simpósios de várias instituições espíritas, quer sejam congressos estaduais, então promovidos pelas respectivas federativas, como também alguns eventos das entidades especializadas. Então, Combrade, então, da AME. Então, a gente teve essa oportunidade de participar de diversos eventos desse tipo. E isso fez não somente que a gente fosse conhecido, o trabalho do Espiritismo.net fosse conhecido do público, como também fez com que a gente estimulasse, nesses locais aonde íamos, as pessoas a buscarem entrar na internet para também trabalhar a divulgação do espiritismo nesse ambiente. Então, isso foi muito bom. Agora, foi em eventos desse tipo que você foi apresentado ao antigo IRC Espiritismo ou não? Ou foi direto do seu querido
amigo e meu também, senhor Osmir da Silva Freire. Quem me apresentou Espiritismo.net foi o nosso querido Osmir. Nós estávamos em Brasília, tínhamos nessa época uma relação muito próxima com a capital do Brasil, então estávamos constantemente em Brasília, quando o Osmir nos convidou para um encontro. Se não me falha a memória, no Centro Espírita Irmão Estevão. E lá estávamos, lembro, na época do Rafinha, da Soninha, de seu esposo, do próprio Osmir, do André Siqueira, do Jajá. E aquele ali foi um momento encantador, primeiro porque eu ainda estava no curso de Ciência da Computação, e isso para mim era uma inspiração de uma ação muito precoce do movimento espírita junto à rede mundial de computadores. Estava ali ganhando braços, ganhando um espaço, tornando-se cada vez mais pujante, mas ainda era o início de algo que é muito diferente do que nós conhecemos hoje. E já tu falavas de uma coisa que eu percebi uma ligação muito próxima com a nossa conversa no início. Quando nós falávamos dos trabalhadores dos diversos lugares, dos diversos centros espíritas, do Rio Grande do Sul, a Rondônia, Amapá, ou seja, de todas as 5 regiões do Brasil, veio à minha lembrança, ou à minha memória, que isso tornou o Espiritismo.net com uma característica muito peculiar. Porque no momento em que eu tenho uma instituição que é formada por pessoas de várias instituições, inclusive federativas, como você bem lembrou, do Brasil, eu, de alguma forma, começo a ter um ponto de uma rede com diversos nós. Ou seja, o Espiritismo.net vai se tornando uma espécie de hub e vai se ligando a múltiplas instituições espíritas. E esse trabalho em rede, ele começa a ser o coração de uma atividade integrada do movimento espírita. E isso tornou, obviamente, todas essas atividades muito mais fáceis de serem realizadas. Porque no momento em que o Espiritismo.net tem essas características, nós temos sempre alguém próximo das especializadas, ou alguém próximo das federativas, ou alguém próximo de outras instituições de relevância, e que nós começamos a enxergar um corpo ou uma rede de trabalho, uma rede de cooperação que faz, que torna a atividade de uma complexidade bela, porque mais pessoas podem ser beneficiadas, mais pessoas podem receber essa mensagem do Cordeiro de Deus, essa mensagem espírita que vem ao encontro de seus anseios, de suas necessidades, de seus reclamos, de suas questões, de suas perguntas. Por isso é que parece que o Espiritismo.net ele foi arquitetado no mundo espiritual. Parece que ele foi projetado pela espiritualidade para ganhar essas características que muitas instituições que são presenciais não têm condições de alcançar pelas próprias características, pela própria natureza, que uma instituição que tem um trabalho virtual pujante já teria muito mais facilidade de realizar por esses fatores que nós conversávamos logo no início. E você acabou falando uma coisa interessante, Fábio, que foi essa capacidade também
E aí eu me lembro de Cair Schutel, que uma vez para a gente, ele disse o seguinte: vocês foram preparados para essa tarefa no plano espiritual. Entende? Talvez tenha sido por isso que quando a gente se encontrava com aqueles trabalhadores que a gente só via através dos textos lá do antigo IRC, quando a gente ia para um encontro, para um evento, e nos encontrávamos com aquela pessoa, era como se fosse um reencontro mesmo, sabe? Dada a afinidade que a gente sentia, então o fortalecimento dos laços de amizade, quando a gente se encontrava pessoalmente, era uma coisa fantástica. Por isso que o suporte por trás desse trabalho está nos encontros, e mais uma vez eu convido, logo mais vai ter um momento somente para falarmos dos encontros. E aí, como éramos pessoas e ainda somos de vários locais, era o que você estava falando. É como se a gente tivesse que ter uma capacidade de compreender as diferenças. Porque você, por exemplo, que milita no movimento espírita do estado do Maranhão, você, quando vai a determinados municípios do interior do Maranhão, você vê diferenças em práticas, em procedimentos, né? E a gente não pode querer simplesmente dizer, não, isso está certo ou isso está errado. Isso está adequado àquelas pessoas, né? Isso está, às vezes, adequado àquele grupo, àquele conjunto de pessoas que lidam com a prática espírita daquela maneira, né? Lógico, dentro de alguns limites, né? Porque senão deixa de ser também doutrina espírita, deixa de ser espiritismo. E nós tivemos que entender isso e compreender isso desde o início. Quando a gente convidava alguém, por exemplo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, convidava alguém do estado da Bahia para fazer parte das nossas atividades, na época era para ser um operador, para fazer um estudo, eu tinha que entender que ele não ia fazer o estudo do mesmo modo que eu faria. Ele tinha o jeito dele de fazer o estudo, né? Os gostos pelos autores, o formato de exposição. Então, tudo isso nós fomos assim meio que acostumados a fazer desde o início. Então, houve assim um respeito. E eu acho que esse respeito pela diversidade é algo, que aí é o que eu vou convidar você agora a dar uma continuidade, é algo que no movimento espírita brasileiro nós temos conquistado muito atualmente, não é verdade, Fábio? E é uma verdade que vem mudando a cara do movimento espírita, que vem fazendo com que o movimento espírita se torne mais forte, mais robusto, tenha uma estrutura inabalável, porque à medida que a diversidade ela faz parte desse movimento e ele se torna cada vez mais inclusivo em todas as suas características, nós vamos percebendo que não há mais fragilidades em nenhum dos seus flancos. Em todas as suas áreas há uma robusteza, há uma firmeza, porque a solidariedade, a fraternidade, a compreensão vão permitindo aquilo que Paulo de Tarso já nos alertava em suas cartas do corpo do Cristo. E Paulo utilizava uma expressão para a gente compreender bem essas suas palavras, já que para mim sempre foi muito rica. Ora, imaginemos se um corpo todo fosse a boca. Quem é que ouviria? Todo mundo falaria, mas ninguém ouviria. Mas se a boca toda fosse só ouvido, quem é que falaria? Todo mundo só ouviria. E se o corpo todo fosse apenas olho, quem é que falaria e ouviria? Então, o corpo ele é formado por células diferentes, por órgãos diferentes, com funções e características diferentes, mas quando ele se organiza a partir de um órgão
que sirva para ajudar essa organização, como é o caso do cérebro, por exemplo, nós temos toda uma cooperação. Os braços cooperam com as pernas cooperam com o estômago com os olhos e assim sucessivamente. Todo mundo está cooperando para que o corpo siga numa direção certa, para que ele alcance o alvo a que ele se destina. Mesmo tão diferentes. Olha, quando a gente olha uma célula neuronal, ela é completamente diferente de uma célula sanguínea. Tem características completamente diferentes, mas estão no mesmo corpo. Num trabalho de cooperação, num trabalho de auxílio, num trabalho que o corpo não seria o mesmo se não tivesse essa diversidade, se não tivessem essas diferenças. E o corpo se torna mais forte. Ora, tira um tipo de célula do corpo, ele enfraquece, ele fica mais frágil. Então, o movimento espírita está se tornando mais forte com a diversidade. À medida que eu compreendo que eu preciso de pessoas como os alemães, com bastante objetividade, e que a clareza na fala é de dizer sim, sim, não, não, mas também quando eu encontro pessoas como os brasileiros, que têm um discurso mais poético, que às vezes traz todo um floreio de beleza ao falar, quando a gente encontra esse alemão e esse Divaldo Franco, que tanto nos encanta os corações, a gente percebe que ambos são importantes, que ambos têm os papéis necessários no corpo do Cristo. E quando nós nos sentimos no corpo do Cristo, a gente não quer ser exclusividade de célula. A gente quer aceitar todas as células que tem no corpo do Cristo. Pois é, meu amigo. Fiquei até emocionado aqui, sensacional. E agora eu vou, pensando até nisso tudo que você está falando, eu vou trazer algumas recordações aqui, tá? E aí, se você quiser me interromper em algum momento para fazer algum questionamento, que aí é um pouco mais da história. E aí, meus amigos, vale a pena a gente se lembrar também que o Espiritismo.net está resgatando a sua memória. Fabinho está com a gente, coordenando o nosso projeto Memória do Espiritismo.net, onde, num primeiro momento, a gente trouxe à tona algumas informações para serem veiculadas nesse evento que a gente está fazendo ao longo desse dia, do nosso aniversário, e também até o final do ano, e depois, quer dizer, memória é algo para sempre, né? É a gente aprendendo a guardar as informações, a reunir as informações e não deixar que elas se percam. Que todos que cheguem daqui para frente, né, porque a instituição tem a renovação de pessoas, evidentemente, até porque até me perguntaram outro dia, acho que foi ontem, Fábio, que você possa estar mais 25 anos no trabalho. Aí eu fiz as contas, né? Eu falei, olha, daqui a 25 anos eu terei 81 anos. Como será que eu estarei nesse trabalho, né? Então, sempre a gente tem que ter a renovação. Então, a gente está trabalhando com esse projeto Memória, que depois eu vou pedir até para você falar um pouquinho para a gente. Mas eu estava querendo me lembrar dos primeiros anos do então nascente Espiritismo.net, que na época era o IRC Espiritismo. No primeiro ano, a gente já estava participando de eventos espíritas pelo Brasil. Então, nós organizamos o nosso trabalho no dia 22 de março de 1997. Em maio, nós já estávamos num evento organizado pela Associação de Divulgadores do Espiritismo do Distrito Federal, apresentando para o público daquele evento a proposta de divulgação espírita através da internet que nós estávamos começando a fazer. E foi nesse evento, que foi muito bom, por sinal, que nós tivemos o primeiro apoio institucional para que a gente pudesse hospedar o site do antigo IRC Espiritismo
de uma forma mais robusta, que foi, inclusive, ofertado pelo nosso saudoso Alamar Regis Carvalho. Né? Então, lá da antiga Seda, que fazia o programa Espiritismo via satélite, e um amigo querido que, até desencarnar, sempre esteve aí num apoio, mesmo que à distância, para o trabalho que a gente realizava e também muito à frente de muitas ações de divulgação da doutrina espírita. Aí depois veio o Congresso Brasileiro de Divulgadores do Espiritismo, em outubro desse mesmo ano, 1997, que foi em Recife, e foi quando nós tivemos a grata oportunidade de conhecer pessoalmente o nosso querido André Siqueira, né? Que também estava para apresentar junto com a gente um trabalho igualmente de proposta de divulgação espírita pela internet. E aí ele conheceu o nosso trabalho e acabou se vinculando a todos nós, porque viu que as propostas eram semelhantes, mas que a gente já estava num passo à frente, porque nós já estávamos organizando a tarefa. E ele ainda estava pensando num projeto. Então, foi muito interessante essa questão. E foi assim, ao longo dos primeiros anos, nós levávamos a proposta para os organizadores desses eventos, para apresentar o trabalho de divulgação espírita pela internet, e lá estávamos fazendo essas nossas apresentações. Nós nos revezávamos, né, Fábio? Porque não dava para estar em todos os lugares sempre as mesmas pessoas, né? Então a gente se revezava e assim fazia. Eu me lembro, eu vi uma foto aqui recentemente de um congresso que foi no ano de 2000, em julho de 2000, no Mato Grosso, Congresso Espírita do Mato Grosso, que se realizou em Cuiabá, e o nosso querido Pedro Vieira apresentou uma palestra sobre divulgação espírita na internet. Então vocês vejam que durante alguns anos, aqueles inícios aqui das nossas atividades, as pessoas abriam as portas muito para que a gente pudesse se apresentar nesses eventos. Aí, nesse evento em particular, Fábio, nós tivemos a grata satisfação de ter no nosso stand o nosso querido José Raul Teixeira, fazendo ali ao vivo, num momento de intervalo do Congresso, uma palestra virtual através do nosso canal Espiritismo, né? Aquelas palestras que eram só digitadas. E olha como que era interessante, o stand ficou cheio assim de gente observando o que é isso. E uma outra coisa que acontecia nesses eventos era muito interessante, que hoje em dia é diferente, né? A gente leva os nossos notebooks e tal. Mas naquela época não era assim, não. Você pedia, pelo amor de Deus, para o organizador do evento, consegue um computador para a gente? E com um ponto de internet, para a gente poder acessar a internet lá do stand, né? E a gente conseguia, na grande maioria, na esmagadora maioria dos locais aonde nós íamos. Então, isso era muito comum, a gente ter um stand onde a gente colocava um computador ligado à internet, mostrava o que era o trabalho do Espiritismo.net para divulgar aquilo que a gente fazia. E posso te dizer, sempre fomos muito bem recebidos por todos esses companheiros aí do movimento espírita. Acho que o movimento espírita hoje também tem todo esse carinho com as pessoas que recebem, né? Quer sejam palestrantes, quer sejam aqueles que vão participar dos eventos como congressistas. E aí eu tenho um caso especial para contar que foi muito engraçado, mas esse já é mais recente, Fábio. Foi no ano de 2019, olha como é recente. Então foi um pouquinho antes da pandemia, em outubro de 2019, no Congresso Espírita do Ceará. Então vocês podem perceber que participação do Espiritismo.net em eventos a gente nunca deixou de fazer, não. A gente sempre procura estar presente nesses eventos para divulgar o nosso trabalho e também, quando possível,
para comercializar no stand algum produto para também reverter em fonte de renda das nossas atividades. E aí a gente vendia uns pendrives com áudio de alguns programas da nossa web rádio, de podcasts, né? E o pessoal gostava daquilo porque centralizava num único pendrive vários áudios. E aí eu estava falando para uma pessoa que estava ali no stand o conteúdo daquele pendrive. Aí nisso chegou uma senhora, parou, virou para mim assim e falou assim: "Você é o Jailton?" Falei: "Sou. Meu nome é Jailton. Você me conhece?" Que eu pensei assim: "Poxa, eu não conheço ela, que chato, eu vou ter que dizer que eu não conheço." Né? Porque eu não sei se alguém já passou por essa situação, de que alguém vem todo feliz dizendo que te conhece e você não faz a menor ideia de quem seja aquela pessoa, né? E aí, mas aí ela se adiantou, antes de eu dizer que eu não a conhecia. Ela disse: "Ah, você não me conhece não, mas é porque eu te conheci pela voz. Eu ouço esses programas de vocês do Espiritismo.net na web rádio, esses em especial, que é com a Luzia Matias, fazendo o estudo das obras de Leon Denis." Eu falei: "Olha que coisa interessante, né?" Aí lá você manda um abraço, um beijo nela, porque a minha vida mudou muito depois de ouvir as reflexões dela sobre nos programas sobre as obras de Leon Denis. Então aí a gente fica pensando, né, Fábio? A gente não tem noção do alcance que pode ter um trabalho desse. Porque se eu não tivesse me encontrado com essa senhora, eu jamais iria saber que um programa que a gente produziu com tanto carinho pôde atingi-la e atendê-la em suas necessidades, né? Então é uma curiosidade que eu quis passar, porque se eu não tivesse ido a um evento desse, eu jamais saberia disso, né, Fábio? E essa é uma característica da rede. É interessante que quando a gente pensa por exemplo, numa rede elétrica, a gente não tem a mínima noção de quantas casas são beneficiadas pela energia elétrica, pela luz. Nós não temos ideia. Então, as pessoas que trabalham numa companhia elétrica, que é um número menor, estão ali na rua todo dia, se esforçando para que a luz chegue nas casas, não consegue assambarcar, não consegue dimensionar quantas pessoas são beneficiadas. E o trabalho de rede do movimento espírita é muito parecido, principalmente com as características que tem o Espiritismo.net, que vem formando, primeiro, essa rede de amigos. Porque o que nós percebemos inicialmente é que antes de uma rede entre instituições, nós formamos uma rede de pessoas. E eu acredito que pessoa é o que há de mais importante no Espiritismo.net. É quando a gente encontra alguém e diz assim: você então é o Fabito 213, lá do IEC Espiritismo. Ah, então você é o Fabito, você é o Pedrão, você é o Rafinha, você... E nós então vamos estreitando laços, aproximando os corações, ou nas palavras de Jesus, vamos caminhando de 2 a 2. Somos aqueles entre os 500 da Galileia, os que são enviados de 2 a 2 para se conhecerem, e esse diálogo e essa aproximação das pessoas vai formando a grande rede do pensamento cristão, a grande rede do pensamento espírita. E essas pessoas que não estão ligadas apenas por um caráter institucional, tornam-se amigas, tornam-se irmãos, preocupam-se com a saúde do filho do amigo, de como ele está, ligam para saber apenas notícias. E depois que nós formamos essa rede de amigos, a rede institucional é apenas um desdobramento. Porque às vezes, já
A gente tem uma relação tão estreita com alguém e não tem com outra pessoa, mas eu já lembro assim: Fábio é amigo dessa pessoa. Eu preciso conversar com ela. Ele tem laços fortes com ela. Eu ainda não tenho porque eu não a conheço. Fábio, tu podes entrar em contato com Beltrana para que ela possa fazer uma fala aqui no nosso programa Força do Espiritismo, sem problema. Então, essa rede de amigos vai fortalecendo a instituição e criando uma rede institucional. E aí a gente começa a compreender a dimensão da percepção espírita de Emmanuel em Religião dos Espíritos. Espírita seja o teu nome. Espírita seja o nome do teu nome. Espírita seja o nome da tua instituição. É interessante como ele começa fazendo menção, primeiro a cada um de nós, depois aos indivíduos e, por último, às instituições. Para que esse trabalho comece primeiro de pessoa a pessoa, de espírito a espírito, de alma a alma, para que ele ganhe essa extensão. E aí a gente vai percebendo a alegria que nos traz quando a gente encontra um beneficiado. Seria a mesma coisa de um profissional de uma companhia elétrica ouvir de uma senhora de 80 anos dizendo: muito obrigado, você me ajudou a aposentar o meu lampião. Lá em casa agora tem luz elétrica. Isso é emocionante. Pode ser uma coisa muito simples para quem está trabalhando na companhia elétrica, mas para aquela senhora que passou 80 anos vivendo de lampião e dizendo agora que pode acender uma lâmpada dentro de casa, como se fosse um verdadeiro milagre da tecnologia, isso para ela faz muita diferença. Como faz diferença aquela pessoa que reconhece uma voz que nunca viu, mas a voz lhe marcou tanto o coração, tanto a alma, de transformações que enfervesceram dentro dela, ao ponto de perceber que aquela é incomparável, inigualável. Essa voz eu conheço. E um dia, nessa grande rede, nós teremos a voz do nosso mestre também incomparável, porque nós, as ovelhas, reconheceremos um dia a voz do bom pastor. É verdade, meu amigo. É verdade. Você falou essa questão das pessoas. Eu me lembrei do nosso amigo Simão Pedro de Lima. Ele falou que os momentos para ele mais agradáveis dos eventos espíritas eram os momentos dos intervalos, onde ele podia estar com as pessoas. E aí eu me lembrei, porque eu brinco muito com ele, né? Como o Espiritismo.net costuma estar sempre nesses eventos todos, e ele já participou como palestrante de vários, quando ele chegava, eu dizia: poxa, você está em todas, hein? Aí ele rebatia: e você também, né? Porque você está me vendo aqui, então você também está em todas, né? E ele falava que ele citou o caso de um evento, se eu não me engano, foi um congresso espírita de Goiás, em que, num momento de intervalo, chamaram ele porque tinha uma pessoa que estava com algumas dificuldades, e aquela conversa no intervalo, para ele, foi a conversa que mais o encheu de alegria, de poder estar, de alguma forma, dando um amparo a alguém que estava precisando, sabe? E quantas vezes nesses eventos são os momentos, às vezes, ali do almoço, o momento do lanche, o momento em que você até auxilia alguém a organizar um material, né? Você nem é da equipe organizadora do evento, mas você vê que está alguém precisando de alguma coisa, você vai ali e se coloca como alguém que possa auxiliar. Então, esses momentos, que são os momentos de estreitamento de laços de amizade, eles são importantíssimos. Eu mesmo já me senti, como você falou,
me utilizando dessa rede para poder solucionar muitas questões aqui operacionais do Espiritismo.net. Que a gente se lembre também, já recebemos muitas solicitações. Isso foi algo que aconteceu demais durante a pandemia. Porque quando as casas ficaram sem poder fazer suas atividades de forma presencial, imagina de quem eles se lembraram para poder dar um apoio para fazer um trabalho online, um trabalho virtual, do Espiritismo.net. Nós nunca tivemos tanta procura de apoio nessa área quanto tivemos durante a pandemia. Em especial, solicitação de capacitação, ou de conhecimento, pelo menos, né, de como funcionava o nosso trabalho de atendimento fraterno pela internet. Quantas turmas que o nosso querido André Luiz Rodrigues, o nosso ZEC, formou durante a pandemia, era assim, era todo mês. Todo mês tinha um treinamento ao longo da pandemia. E vinha, e as pessoas solicitavam, também que solicitavam, vinham às vezes dessa rede. Tipo, eu lembro de vocês no congresso tal. Nossos próprios queridos amigos da FEDEF, né, Paulo Maia e a equipe, vieram procurar a gente. Eu sei que vocês têm um trabalho de atendimento fraterno virtual, a gente está precisando disso. E aí, ao longo desse tempo todo de pandemia, parece que é pouco, mas foram 2 anos, os 2 eventos virtuais que eles fizeram, eles contaram com o apoio nosso para ter um plantão de atendimento fraterno ao longo do evento online. Né? E tudo isso se formou através dessa rede. Outra coisa que se formou através dessa rede, já mudando um pouquinho o rumo da prosa, que eu me assustei quando eu olhei aqui o reloginho que vai passando o tempo, ele é implacável e inclemente, foi o próprio melhoramento técnico que nós fomos sentindo necessidade de ter para poder prestar uma melhor qualidade de serviço nas nossas produções, tanto para a nossa web rádio, quanto para o nosso canal do YouTube. Então a gente comprou equipamentos de áudio, de vídeo. Então a gente conseguiu se instrumentalizar para poder, por exemplo, fazer a filmagem de um evento, fazer a transmissão desse evento ao vivo. E por saberem que tínhamos essa possibilidade, quantas solicitações nos foram feitas, né? Inclusive nossos amigos da Federação Espírita do Maranhão, nós fizemos a filmagem e a transmissão de 2 congressos espíritas, que foram os últimos, né, de 14 e o de 17. Então, isso acontecia muito. E quantas vezes, em eventos maiores também, nós não precisamos ter o apoio de outra instituição que tinha também essa capacidade de fazer filmagem de eventos, e a gente não uniu esforços. Vou citar um caso. Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em 2018, que foi aqui no Centro de Convenções Sul-América, no Rio de Janeiro. A estrutura do congresso era bem complexa, então tinha momentos em que se dividia o salão em 2 ambientes, e a ideia era transmitir aqueles 2 momentos pela internet, em canais diferentes. Então nós tivemos que pedir colaboração dos nossos amigos, por exemplo, do Centro Espírita Joana de Ângeles, aqui do Rio de Janeiro, ou seja, Barra, que tem uma equipe também de filmagem, eles têm todas essas possibilidades, igual ao Espiritismo.net, para fazer transmissão de eventos. E foi sensacional poder trabalharmos juntos, né? Unir essas equipes. Em outros momentos já fizemos isso também. O pessoal do Instituto Ser, em Belo Horizonte, já nos convocou para unir esforços num lítero musical que eles promoveram em Ribeirão Preto. Então foi parte da equipe do Ser, parte da equipe do Espiritismo.net, e tudo isso por conta dessa rede, né, meu amigo? Sempre por conta dessa rede. Olha, uma coisa que eu posso dizer e que é sensacional são os amigos que a gente faz
ao longo de todos esses eventos. Quantos corações bondosos, quantas pessoas que abrem as suas casas às vezes. Meu Deus do céu, você nem ia me lembrar de falar isso. Quantas vezes nós ficamos hospedados na casa de companheiros, amigos espíritas, esses confrades maravilhosos, e que abriram as suas casas, às vezes nem nos conheciam, mas estavam ali dispostos a receber o irmão, né? Eu acho que isso tem até a ver, né, Fábio, com um pouco dessa revivescência do cristianismo. O que você poderia dizer sobre isso? Esse resgate do ágape, esse recordar dessa epifania do cristianismo nascente, dessa relação de profunda integração, comunhão, fraternidade, lembra que a grande fortaleza que se levantava, que se erigia diante das perseguições, diante dos ataques, como nós víamos na obra Ave Cristo, ela se sustentava nesse amor que se estabelecia nas comunidades cristãs. E, de alguma forma, o Espiritismo.net ele se transforma em uma comunidade virtual de almas que se amam, cuja união forma algo que lembra um cimento muito resistente, uma substância tão forte, onde as moléculas estão tão unidas que torna-se quase que inquebrantável. Nessa perspectiva, a gente vai percebendo que essas relações e esses trabalhos, eles vão se dando muito mais pela força de dentro do coração do que necessariamente pelas circunstâncias de facilidade do lado de fora. E aí tu deste um exemplo interessante dessa força. Eu, por exemplo, preciso fazer 2 filmagens em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, só tenho equipamento para um. A rede ou as pessoas cujos corações estão ligados colaboram com o outro, eu consigo realizar o trabalho. E vem a ideia de que no cristianismo nascente não houve de chopre o surgimento de recursos financeiros, de condições financeiras para que o trabalho fosse realizado, para prover as viagens. Não. A fé era um elemento fundamental na realização do trabalho com Jesus naquelas eras priscas. Era fundamental, como hoje ainda é. E eu encontro no brilho dos olhos de um amigo como Jajá, que para mim é uma pessoa de tanta fé, e que ele não tem dúvidas de que o trabalho vai se realizar, como Paulo não tinha dúvidas quando saía de uma cidade, depois de ter sido escarnecido, depois de ter sido vilipendiado em sua honra, expulso, ele saía alegre, como quem olhasse para trás, visualizasse a cidade, ali se formará uma igreja, ali se levantará uma comunidade. Então, cheio de fé de que o trabalho vai acontecer. Agora, para a gente compreender isso, a gente precisa confiar na espiritualidade. Isso não quer dizer que você vá abrir mão de todo esforço, de todo capricho da sua parte. Mas eu aprendi com um amigo, o André Peixinho, um abraço, querido amigo baiano, eu aprendi uma coisa com o Peixinho. O bom é inimigo do ótimo. Quando a gente quer fazer tudo muito perfeito, a gente acaba não fazendo nada. Porque a gente diz, olha, os elementos que eu precisava para fazer perfeito, eu não tenho, então não vou fazer. Enquanto isso, Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos em sua primeira edição, publica com 501 questões.
Era o que se tinha, mas ele não deixou de publicar, nem esperou o livro estar perfeito, acabado, para publicar. Vamos publicar com o que a gente tem, ainda que não seja perfeito, ainda que não seja o final. Então, a gente vai aprendendo a colocar a mão na massa. Então, foi o que o Espiritismo.net, a equipe fez. O que é que a gente tem hoje para fazer uma filmagem? É isso aqui? Então, vamos fazer com isso aqui. Amanhã a gente pode adquirir mais, legal, mas o que a gente tem hoje é isso e a gente vai trabalhar com isso. Quantos nós somos? Nós somos 12, então com 12 nós vamos fazer o trabalho. Vamos esperar ter 500 para começar? Não, a gente começa com 12. A gente começa com 12. Ah, depois tem 70, depois tem 500, mas a gente vai começar o trabalho com o que tem. Então, essa força que está maior dentro de nós do que fora é que nos move para fazer aquilo que muitas vezes os pósteros olham para trás e perguntam: mas como é que eles conseguiram? Como é que conseguiram fazer tanto com tão pouco? E aí, já é que a gente compreende a beleza daquela parábola de Jesus dos trabalhadores da vinha ou dos trabalhadores da última hora. Porque a gente vê uma dimensão de tempo. Os trabalhadores da primeira hora, eles tinham menos recursos do que os trabalhadores da última, em questão de tempo. Nós, por exemplo, temos muito mais recursos do que aqueles que estiveram no cristianismo nascente, os pais da igreja. A gente tem muito mais recursos. Entretanto, a gente tem menos tempo. Eles tinham menos recursos, mas tinham mais tempo. Então, uma coisa a gente vem aprendendo com o trabalho. Se a gente tem muito recurso, tem pouco tempo, uma coisa que a gente não pode perder é tempo. Então, a gente precisa fazer com o que a gente tem, com o recurso que a gente tem, mas nós não podemos perder o timing. Nós não podemos deixar de elaborar a tarefa, porque nós estamos já avizinhando o alvorecer de uma nova era. Se a gente piscar, amanhece. E a gente não termina o trabalho da madrugada. Por isso, eu vejo que a maior força do movimento espírita não estão nos recursos externos, mas estão nos recursos internos nossos. Porque com eles, a gente levanta uma mansão do caminho sem um tostão. Construindo ruas de paralelepípedo, colocando pedra com a mão. A gente levanta edifícios com a força da fé e com a certeza inolvidável de que Ismael sempre vence e de que Jesus está no leme. Meu amigo, verdade. E aqui, em especial, a gente se lembra de todo esse apoio que a gente recebe do nosso querido Cair Barchuta. E tem vezes, olha que eu não tenho mediunidade ostensiva, não, mas tem vezes que é bem do jeitinho que você falou. Cairbar, eu não sei como eu vou conseguir fazer isso, mas eu não vou desistir. O recurso que eu tinha até agora para tentar fazer era esse, mas parece que não está dando certo. Me ajuda? E parece que do nada a coisa acontece. Até fugindo do assunto que é o do Espiritismo.net em movimento, mas não deixa de ser um movimento do bem. Um amigo nosso uma vez disse assim, que ele teve um sonho. Quando a gente estava querendo fazer um evento na casa velha, onde a gente vai demolir para construir a nova sede do Espiritismo.net, a gente queria aproveitar a casa só para fazer alguns eventos, né? Mas, nossa, a água não estava saindo, né, nas torneiras do banheiro, da cozinha, estava tudo obstruído, tinha uma dificuldade com a ligação elétrica num ponto, no outro, estava um horror, né? Aí, quando foi na véspera do evento, ele se virou para mim e falou assim: já,
vamos fazer o evento lá em casa? Porque eu acho que a gente não vai conseguir. Aí eu virei para ele e falei assim: meu amigo, você me fala isso amanhã de novo, que eu aceito o seu oferecimento. Mas enquanto eu tiver possibilidade de tentar conseguir resolver isso aqui, eu vou tentar. Aí ele: mas a gente não está vendo o jeito. Eu falei: eu também não estou vendo. Mas vamos orar, nós vamos conseguir. E a gente conseguiu, em cima da hora. Então, é bem assim que às vezes as coisas acontecem, né, meu amigo? Poxa, e falando em cima da hora, olha a hora, né? Olha que a gente vai ter que se despedir desse momento, mas já dizendo para o nosso público amigo que eles continuem ligados, porque durante todo esse dia, 22 de março, dia do aniversário do Espiritismo.net, 25 anos, estaremos ligados, falando sobre as nossas atividades, trazendo muita coisa boa para todos vocês em clima de festa. Querido Fabito, se despede aí dos nossos amigos e eu já vou me despedindo de você, deixando contigo as palavras finais. Minha amiga, meu amigo, hoje é um dia muito especial. Não deixe de acompanhar a nossa programação. Tem muita coisa especial que deve ser guardada num lugarzinho bem, bem próprio do coração. Porque esse dia e esses programas, eles não estão apresentando apenas conteúdos dos quais nós já conhecemos a riqueza dessas edições, desses programas do nosso Espiritismo.net. Mas hoje eles estão recheados de emoções. Hoje os programas estão marcados por muito carinho, por lágrimas de alegria, porque hoje nós olhamos para trás e olhamos uma estrada que foi traçada, um caminho cujos fulcros foram construídos com muito amor. Houve esforço, houve trabalho, mas a enxada principal foi a enxada do amor. E hoje esse amor se espalha, porque depois que a enxada trabalha bem com a água, vem os brotos, mais tarde as flores e, enfim, os frutos. Hoje é dia de festa, porque é dia de colheita. Nós estamos colhendo frutos e entregando para você. Então aproveite e um bom dia de programa e de festa nesses 25 anos do Espiritismo.net. Olá, amigos queridos. Olha que motivo de felicidade nós estarmos aqui conversando para parabenizar 25 anos de existência do programa, desta divulgação maravilhosa pelo Espiritismo.net. Então, nosso querido Jailton e equipe que desempenha esse trabalho, levando a mensagem do Consolador, do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo a tantos corações, a tantas mentes que precisam. Então, a nossa gratidão a todos vocês. Parabéns, que possam vir outros 25 anos e mais ainda, não é isso? Para que vocês possam seguir trabalhando com alegria e produzindo sempre o bem. Muito obrigado, viu, por esse trabalho lindo. Parabéns a todos vocês e sigamos sempre dispostos, fazendo o melhor ao nosso alcance. Tchau, tchau.